Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, que todo domingo, para todo o Brasil, para todos os estados do Brasil, o programa vai para mostrar o que é o poder público e privado por dentro e por fora. Hoje eu trago para que o telespectador conheça um brilhante membro do Ministério Público Estadual de São Paulo, que preside a Associação Paulista do Ministério Público. Já foi membro do Conselho Nacional de Justiça, foi o mais votado na anterior, não na atual, porque ele não concorreu, mas na anterior lista para o Procurador-Geral do Estado e com um brilhante currículo. Então, os senhores vão conhecer um pouco o Ministério Público por dentro. Quem participou do Conselho Nacional de Justiça, quem dirige a principal associação de Ministério Público do Brasil, porque o número de membros do Ministério Público são 2.000 aproximadamente, pertence à Associação Paulista do Ministério Público, são dirigidas por Felipe Locke. Então, vamos conversar sobre o Ministério Público hoje. Meu caro Felipe, uma grande alegria estar aqui no nosso programa e conhecer os telespectadores de todo o Brasil quem preside a Associação Paulista aqui no nosso estado. Eu gostaria que você contasse um pouco da sua experiência, como foi no CNJ, e principalmente o que é administrar uma entidade de classe em que todos os membros são concursados, um concurso extremamente difícil, que é para ser membro do Ministério Público em São Paulo, e administrar, portanto, uma associação com 2.000 procuradores. Olha, em primeiro lugar, uma alegria muito grande, professor Ives, estarmos aqui no programa Anatomia do Poder, transmitido pela Rede Vida, para todos os lares brasileiros nos domingos. Para nós, uma felicidade muito grande poder compartilhar esse momento aqui e uma honra muito grande estar ao lado do nosso mestre. O privilégio é nosso, a honra é nossa. Puxa vida! Mas olhe, para nós é extraordinário estarmos aqui, podemos contar um pouco do Ministério Público, que é a nossa paixão, que é a nossa profissão, a nossa escolha e, sobretudo, a nossa vida. Uma vida em favor da sociedade, de uma sociedade mais justa, de uma sociedade de oportunidades e de uma sociedade onde todos possam realizar o bem comum com muito respeito, muita ordem e, mais do que isso, sobretudo, com muito amor à causa pública. Então, nós estamos na presidência da Associação Paulista do Ministério Público, no curso do nosso mandato de 2 anos. A Associação Paulista do Ministério Público, criada por César Salgado, foi um promotor que se destacou na década de 40, uma pessoa visionária que criou os alicerces para o Ministério Público moderno e é a associação de Ministério Público mais antiga do Brasil, não é? E uma das, se não a primordial no mundo, uma das primeiras no mundo a ser criada. Congrega todos os promotores da ativa e aposentados de São Paulo, além de termos outros sócios como membros antigos do Ministério Público, se destacaram como ministros, como desembargadores, enfim, que seguiram outros caminhos e que hoje advogam, mas que permanecem membros da associação. A associação, como você bem disse, tem 2.000 membros ativos e cerca de 1.000 membros entre inativos e outros agregados, dependentes, etc. Então, uma associação bastante grande. Nós temos hoje lá trabalhando quase 300 funcionários e uma associação que tem 2 vocações primordiais. Uma, a representação de classe, a defesa dos interesses do Ministério Público e de seus membros, sobretudo para uma sociedade mais moderna. E um segundo enfoque, que é a prestação de serviços, ou seja, para facilitar a vida dos promotores, para que eles possam trabalhar melhor para a sociedade, ou seja, a associação presta uma série de serviços, desde o serviço de despachante até o serviço de seguro, o serviço de alimentação, o serviço de lazer, uma série de comodidades para que o promotor possa estar bem e possa prestar um bom serviço à sociedade. Eu tenho acompanhado o seu trabalho, aliás, como operador de direito, não se pode desconhecer. Agora, este papel que hoje o Ministério Público tem é um papel que foi bem realçado na Constituinte de 88. Me lembro que eu participei de debates na Constituinte, assessorei, enfim, assim, pro bono,
meu querido amigo Bernardo Cabral, que era o relator, e era muito amigo do Ulisses, da forma que víamos discutindo. E principalmente no campo da ordem econômica e da ordem no capítulo do sistema tributário, eu participei de audiências públicas, aquelas que eles convocaram nos primeiros 3 meses antes de começar a trabalhar, e vi o que representou aquele movimento em Brasília, ouvindo toda a sociedade, todas as categorias, tanto de servidores públicos quanto da sociedade, sindicatos, etc. E foi indiscutivelmente uma Constituição que foi, no momento em que promulgada, adiposa, uma série de disposições que indiscutivelmente deveriam estar fora de uma Constituição, mas teve um mérito. Ela foi uma Constituição com a espinha dorsal, com equilíbrio de poderes e com garantia de direitos individuais, ou pelo menos a enunciação desses direitos, uma Constituição que eu considero que foi talvez a mais democrática, tanto na definição de uma economia de mercado, com livre concorrência e outras disposições, como na enunciação de direitos individuais, que nunca houve uma enunciação tão longa de direitos individuais nas constituições anteriores. Mas o que me impressiona na Constituição foi que, se nós analisarmos os textos constitucionais anteriores, indiscutivelmente houve uma relevância muito grande. O Ministério Público foi extremamente valorizado no texto constitucional dos artigos 127 a 132. Isso também facilitou o trabalho de vocês, porque, alicerçado na Constituição, vocês passaram, como a sociedade está vendo, tanto no Ministério Público Federal quanto no estadual, independente dos governos, vocês não estão vinculados ao governo, são uma entidade absolutamente autônoma, detectado uma fraude, detectado uma incorreção, desvios, corrupção, concussão na administração, vocês partem imediatamente para a denúncia, como está acontecendo, como aconteceu no Supremo Tribunal Federal e vocês no Estado têm feito. O que vale dizer, vocês se puseram como guardiões da sociedade e efetivamente esse poder vocês têm exercido e creio que decorreu muito dessa valorização da Constituição, não é isso, Felipe? Sem dúvida, professor Ives. Me parece que esse talvez tenha sido um grande mérito da Constituição. Claro que toda a carta tem defeitos, ela é fruto do momento em que foi formatada, do momento em que foi criada, mas ela foi feita para ser perene. Ela vem sofrendo algumas alterações, algumas mais positivas, outras nem tanto, mas ela ressaltou o papel do Ministério Público. Mas, na verdade, ela ressaltou o papel do Estado brasileiro. Isto é que é muito importante. Por quê? Porque uma sociedade moderna precisa de um Estado que seja, de fato, perene e que não esteja sujeito às forças e vicissitudes dos governos, não é? Ou seja, separa os órgãos de Estado dos órgãos de governo. E o Ministério Público adquiriu uma figura muito feliz ao ser um órgão de Estado, ou seja, um órgão próprio para defender a sociedade, inclusive em face dos governos de plantão. Isto dá uma segurança muito grande para a sociedade, pois amanhã, se nós temos um governante que se desvia, o Ministério Público pode ser uma das instituições que toma providências para coibir esse desvio e para defender a sociedade. No passado, nós assistíamos, e isto na Primeira República, sempre uma força muito grande das Forças Armadas, não é? Tinha um papel muito relevante. Por quê? Porque era a única instituição de Estado propriamente dita. Então ela acabava tomando parte numa série de movimentos. Com o Judiciário aprimorado, com o Ministério Público aprimorado, com as Cortes de Contas aprimoradas, com o Legislativo exercendo um papel fiscalizador, nós passamos a ter instituições de Estado. E instituições de Estado é que garantem a cidadania da nossa população. Pois o governo pode ser bom, pode ser ruim, pode ser populista, pode ser um governo mais moderno, neoliberal, etc. Existem várias formas de governo. Agora, o Estado deve ser um só, que garanta os direitos mínimos ao cidadão. E daí, como você muito bem ressaltou, a importância dos direitos fundamentais bem alinhavados, seja isto na área penal, na área tributária,
para garantir a livre concorrência, para garantir o empreendedorismo, para garantir o direito associativo, ou seja, esses princípios devem estar bem elencados na Constituição. E mais do que isso, essa mesma Constituição deve ter instrumentos que façam com que esses direitos sejam válidos, sejam exercidos. E o Ministério Público passou a exercer um papel muito importante na concretização desses direitos. É claro que isto é um edifício em construção, mas nós esperamos poder fazer essa Constituição que tem defeitos e qualidades, que ela venha a ter mais qualidades. O Felipe, eu estou absolutamente de acordo com você, a felicidade da colocação. E é interessante se realçar, entende? Eu pertenço a uma outra instituição, que é a advocacia, todo o título 4º, quando colocou o Poder Judiciário, as instituições essenciais, as funções essenciais da administração da Justiça, Ministério Público, a advocacia, deu uma espécie de tripé que fez o Poder Judiciário uma independência muito maior do que teve no passado. Em outras palavras, o que eu considero hoje que o mérito maior, além da garantia dos direitos individuais, a enunciação desses direitos, foi o equilíbrio de poderes, em que os três poderes, o Poder Judiciário, com auxílio indiscutível do Ministério Público e da Advocacia, se transformou num poder com uma autonomia tão grande que todos os governos passaram a respeitar. Como o tempo é o nosso inimigo, Felipe, nós vamos agora aos nossos comerciais. Obrigado. Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje tendo o privilégio de entrevistar o presidente da Ação Paulista do Ministério Público, o Felipe Locke. E antes, como eu sempre faço em todos os programas, eu ofereço sempre um livro. E esse é um livro muito interessante, Felipe, porque o Aristóteles Drummond, o livro chama-se O Homem Mais Lúcido do Brasil. O Aristóteles Drummond selecionou as melhores frases do Roberto Campos, que era um frasista notável, e colocou nesse livro editado pela editora Resistência Cultural, uma editora do Maranhão, especializada em publicar livros interessantes, originais, e é o Homem Mais Lúcido do Brasil. Eu fiz o prefácio do livro, pela minha amizade que tinha o Roberto Campos, eu ofereço, como faço em todo o programa. Puxa, muito obrigado, e eu vou acender a minha lanterna na polpa para poder ler com mais lucidez. Foi o grande livro dele. Né? É verdade. Vamos continuar falando sobre, agora, a atuação do Felipe no Conselho Nacional de Justiça. A minha primeira posição, Felipe, no momento em que se falou no controle externo da magistratura, foi contrário. Acho que os poderes, nem o Ministério Público controlado por fora, nem a advocacia, nós temos a liberdade, nós temos órgãos próprios. E mesmo cheguei a falar no Congresso, no Senado Federal, quando o projeto estava sendo discutido, mostrando a minha resistência. Mas a solução que foi encontrada considero uma solução muito interessante. Porque é um controle externo em que, dos 15 membros do Ministério do CNJ, 9 são da magistratura. O que vale dizer, não é propriamente um controle externo. O controle continua sendo um controle interno com a colaboração da sociedade, com 2 membros do Ministério Público, 2 da Advocacia, um do Senado e um da Câmara dos Deputados. E, a partir daquele momento, eu passei a defender todos os meus artigos que escrevi na Folha, no Estado contrários, a partir do momento em que saiu o Conselho Nacional de Justiça, como também agora o Conselho Nacional do Ministério Público, também com a emenda 45. Agora, você participou e se debateu muito, e há muita resistência ainda por parte da ação dos magistrados brasileiros, de que aquilo que seria uma competência do CNJ de certa forma, agir com um poder de correição da magistratura, passou a ser um poder normativo. Isto é, como se fosse quase um legislador para orientar o Poder Judiciário, e muitas das críticas que a EMB, o próprio Calandra já fez o programa aqui conosco, se concentram nesse ponto. Eu, pessoalmente,
sempre considerei que era importante termos um órgão que pudesse deslocar das corregedoras locais, principalmente nos estados, enfim, do norte, em que há uma tendência a uma espécie de tolerância com os colegas, o que é muito difícil, muitas vezes, para um colega que convive, de poder examinar esse colega com a imparcialidade necessária. Você mesmo tem como nome de um filósofo da sociedade civil e sabe, quando ele escreveu sobre a sociedade civil, os aspectos inerentes a essa parcialidade. Como é que você, tendo participado, com o meu filho, inclusive, naquela ocasião, como é que você vê o CNJ em função do seu poder normativo, em função do seu poder correcional, independente das corregedorias, e não como estão pretendendo os tribunais, que primeiro passe pela corregedoria para depois chegar ao CNJ? Olha, você que lá viveu poderá melhor do que qualquer um falar a respeito. Olha, essa foi uma experiência muito interessante, professor Ives. Primeiro, eu tive o privilégio de participar de 2 composições, e uma delas com seu filho, o Ives Filho, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, uma pessoa extraordinária, que deu uma colaboração maravilhosa. E sob a batuta do ministro Gilmar Mendes, e tendo como corregedor nacional o ministro Gilson Dipp. Uma equipe muito positiva, e nos parece que o Conselho Nacional de Justiça alcançou um status inimaginável. Nós que tínhamos uma resistência à forma de controle externo que tolhesse a independência do Ministério Público da Magistratura, nos rendemos ao modelo adotado. O modelo adotado preservou a independência, mas criou formas de controle absolutamente essenciais numa sociedade democrática, ou seja, o controle administrativo, financeiro e disciplinar dos órgãos. Os órgãos devem ser independentes, porém com responsabilidades. E no passado, nós tínhamos, em alguns casos, uma verdadeira irresponsabilidade, seja com gastos totalmente absurdos, com decisões estapafúrdias e sem o menor controle, decisões que implicavam em verdadeiros assaltos aos cofres públicos, enfim, e desvios de conduta absolutamente inaceitáveis e uma dificuldade muito grande de correção, de punição. Toda vez que nós tínhamos um fato desse acontecendo num Estado menos estruturado, onde as situações eram imbricadas, o poder era muito próximo um do outro, ou seja, o órgão correcional tinha uma intimidade com o órgão a ser correcionado tão grande que impossibilitava a sua atuação, nós tínhamos uma ausência total de justiça e uma intranquilidade do cidadão que não tinha a quem recorrer. Se uma pessoa era vítima de um processo desse, ela não tinha a quem reclamar. Ou seja, valia o ditado popular, reclama ao bispo. E o bispo não tinha ingerência sobre o judiciário. Então era um problema muito grande. Com o CNJ surgiu a possibilidade de uma forma de controle eficaz, e o legislador constitucional foi muito feliz ao atribuir uma capacidade regulatória ao CNJ, pois permitiu que o CNJ traçasse uma regulamentação para poder agir. Do contrário, ele ficaria tolhido e não poderia efetivar a sua prestação jurisdicional, a sua prestação administrativa, a sua prestação de controle da atividade e modernização dos órgãos da justiça. O CNJ não é contra o judiciário. O CNJ é um órgão a favor do judiciário moderno, transparente, eficiente, um judiciário que exerça o seu papel de cidadania, que seja independente, mas esteja ao lado da sociedade. Esta foi a grande contribuição. Nós tivemos aí casos notórios, eu me lembro de situações absurdas, onde juízes proferiam decisões absolutamente contrárias ao direito, mandando arrombar cofres do Banco do Brasil para sacar todo o dinheiro, em processos relâmpagos, em decisões completamente alheias ao direito, eram verdadeiros assaltos que se praticavam, e isto foi objeto de controle do CNJ, controle este aplaudido pela sociedade. Nós tivemos casos de afastamento de corregedores locais, corregedores que estavam implicados com graves condutas criminosas até, e condutas lesivas ao erário público e lesivas ao direito do cidadão. Eles foram afastados e punidos. Ou seja, o sistema correcional era ineficiente e insuficiente. E mais importante do que isso,
o CNJ resgatou algo que nos parece fundamental, que é o direito menos burocrático, o direito efetivo. A partir do momento que o Conselho Nacional de Justiça pôde agir de modo concorrente, ou seja, havendo um problema, ele pode agir de imediato, ele não precisa aguardar uma providência local, nós temos a condição de que estas faltas administrativas não prescrevam, de que os escaninhos da burocracia não impeçam a feitura da justiça e de um resultado administrativo propenso a fazer com que os tribunais funcionem. Então eu vejo com muita felicidade a adoção do CNJ, entendo que o Conselho Nacional de Justiça exerce um papel fundamental. Esse papel deve ser exercido cada vez mais ao lado dos tribunais, ou seja, um órgão interno que vá modernizar os tribunais. O CNJ não é contra ninguém, ele é a favor da sociedade, tal qual o judiciário deve ser. Nos parece que esses desarranjos e essas resistências são naturais da evolução, porque uma ideia nova, ela não chega com aplausos plenos, não chega já pronta e acabada, ela deve ser lapidada com a prática. E o CNJ vem se lapidando, vem se modernizando. Há movimentos mais positivos, outros nem tanto, mas o fato é que com o andar dessa carruagem, nós temos uma justiça hoje melhor do que a de 8 anos atrás. Eu tenho certeza que hoje o cidadão, detectando uma falha, um atraso processual, ele sabe a quem recorrer. Eu me lembro de uma ideia do ministro Gilmar que foi extraordinária, a criação de metas para que os processos terminassem num tempo célere. Um grande problema era os supersalários, o atraso processual, a corrupção no judiciário. Esses foram os problemas atacados de frente pelo CNJ. E nós não devemos ter medo. Nós temos que encarar os problemas de frente, por maior que seja o problema. E o CNJ teve esse mérito, ele teve a coragem de encarar problemas seculares do judiciário, não é? Desde o processo costurado, montado, datilografado, para transmutar isso para um processo digital mais moderno, mais célere, até problemas de corrupção, de supersalário, de ineficiência da máquina, de falta de estrutura. Ou seja, o CNJ procurou trazer à lume esses problemas e, mais do que isso, algo essencial a uma sociedade verdadeiramente democrática, que é a transparência. Os tribunais não podiam ser, como alguns viam, caixas pretas. Devem ser órgãos públicos e todo órgão público deve ser transparente, acessível, pleno, para que a sociedade possa conhecer, colaborar, cobrar e ser cobrada. Então, nos parece que o papel do CNJ foi muito positivo e eu tenho, evidentemente, uma visão absolutamente suspeita por ter participado por 4 anos do CNJ. Caro filho, foi excelente a explicação, o telespectador entendeu bem como funciona. Felizmente, como eu disse no bloco anterior, o tempo é o nosso inimigo, estamos chegando ao fim do programa. Eu queria agradecer muito a sua participação e certamente os telespectadores de todo o Brasil aproveitaram para conhecer tanto a Associação Paulista do Ministério Público quanto o CNJ na sua brilhante, concisa, incisiva explicação. Muito obrigado, Felipe. Professor Ives, eu é que agradeço, uma honra muito grande estarmos ao lado desse programa, que é um programa de uma qualidade impecável, um programa que faz com que o telespectador pense sobre as instituições brasileiras e, mais do que isso, estar ao lado dos lares brasileiros pela Rede Vida é um privilégio. Muito grato. Está encerrado o nosso programa. Até o próximo domingo.